Boa noite. Muito bem, nós vamos dar sequência. Vocês são privilegiados porque o pessoal da manhã não teve a sequência, né? Mas por um ótimo, né, motivo, bem justificável. Foi um tempo de adoração. Deus, acredito eu, Deus foi glorificado da mesma maneira, o culto prestado a Ele, por meio das crianças com a EBF, pelos louvores, a mensagem da conexão, desconexão, reconexão e superconexão. Se você perdeu, conecte-se. Essa semana, um dos canais da igreja, você vai pegar, tá tudo gravado lá, tá bom? E se você não veio, está aí, né, ouvindo agora essa mensagem, não veio de manhã, você pode então ter também o privilégio de pegar nas redes sociais a mensagem da noite. Tema bem, né, bem tranquilo, né? A gente escuta falar de tribulação, já dá uma tremedeira, a perna fica meio bamba. Ai de nós, ai de mim, né, para falar sobre isso. Mas, gente, a palavra tribulação, ela significa sofrimento. Nós estamos estudando a volta, né, estudos aí, como diz aí, a volta de Jesus, a partir aqui de segunda carta, a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, e aí os temas vão surgindo, né? E hoje é essa ideia da tribulação, que é mencionada lá na carta. Nós vamos olhar mais para o final. Mas antes, a gente vai falar um pouquinho vai tentar definir, assim, bem de maneira, né, assim, aérea, tá bom? Não dá para entrar nos detalhes. Se você for pesquisar sobre esse tema na Bíblia, você vai achar diversos versículos. Se você for estudar sobre isso aí, você fala assim, eu quero aprender um pouco mais sobre isso, literatura, você vai ter para ocupar meses da sua leitura, se você é um leitor assíduo. E vídeos e tudo mais, cuidado, porque tem de tudo, né? Eu mesmo essa semana pesquisando, minha cabeça chegou a bombar de tanta coisa. Enfim, mas a gente é edificado porque à medida em que nós vamos com sinceridade buscar aprender, Deus é gracioso. Então, Ele é o maior interessado em que a gente aprenda. Aliás, Apocalipse, gente, é um livro de revelação. Então, o maior interessado em descortinar para nós, dentro daquilo, né, que é cabível, né, que é permitido, inclusive, dentro das nossas limitações, Deus se deixou revelar. Então, não tenha medo de ler o Apocalipse. O Apocalipse, para nós que cremos em Jesus, ele é uma literatura que nos dá esperança, consolo, né? E nos traz alegria, porque quando nós olhamos para o Apocalipse, nós percebemos que existe um Deus que está no controle de tudo desde a eternidade. Nada foge do controle das tuas mãos. A história é toda movida por Ele, né? E Deus vai trabalhando nos mínimos detalhes para cumprir o seu propósito para a sua glória aqui nessa terra. E todas as coisas desse mundo foram criadas por meio dele, por ele e para ele. Até as forças do mal estão debaixo do seu controle soberano. Ninguém dá um passo sequer sem que Deus permita, né? Então, o Apocalipse mostra o quanto ele é soberano e o quanto ele é gracioso também, e separou para si um povo que se chama pelo seu nome. E se você é esse povo, não precisa temer. Não precisa temer nem a tribulação, nem a volta de Jesus, enfim, nenhum evento escatológico, ok? Mas se você não é, também não precisa ter medo, porque ele estar aqui ouvindo, tendo essa oportunidade de ouvir isso hoje à noite, é graça de Deus na sua vida e um chamado para que você então tome uma decisão, né, de não passar por isso do lado daqueles que vão sofrer, né? Porque quer você goste ou não, quer você aceite ou não, quando Jesus voltar, só um grupo vai se dar bem. Só um grupo vai se dar bem, né? Sem querer se gabar. Mas isso é relato bíblico, tá bom? Então, é assim que nós entendemos a Escritura. Só existem dois caminhos. E quando Jesus voltar, só um grupo vai se dar bem. Aqueles que o reconheceram como Senhor e Cristo. E por meio da pregação do Evangelho, então,
entregaram suas vidas a Ele, reconhecendo que a obra de salvação foi toda dele e toda ela por graça e por meio da fé. Então nós recebemos essa oferta e por causa disso Jesus então ele nos justifica e nos torna então dignos para fazer parte desse reino eterno quando ele voltar. Essa é a história da redenção. Ele veio por mim e por você. Então talvez seja hoje o dia para você reconhecer isso, tá? E a tribulação, inclusive, ela está servindo a este propósito de mostrar o quanto Deus é gracioso, né? E o quanto Ele é soberano na história, tá bom? Então, de novo, a palavra significa sofrimento. Uma coisa é certa, é consenso entre os teólogos, entre as linhas teológicas, Jesus vai voltar. Ele vai voltar corporealmente. Todo olho verá. A Bíblia fala sobre isso. Então nós não discutimos essa questão que Jesus vai voltar. Outra coisa que nós não discutimos, que é claro na Bíblia, haverá um tempo de tribulação. Apesar de tribulação significar sofrimento, a igreja, a história da igreja, o povo de Deus, né, é marcado por sofrimento. Mas não é esses sofrimentos do dia a dia do qual, né, falaremos. A tribulação, né, é aquela descrita no Evangelho, por exemplo, de Mateus, quando Jesus está falando no seu sermão aos seus discípulos, né, que estavam interrogando Jesus com 3 perguntas específicas, né? Ele vai dizer que um dia vai haver uma grande tribulação, tal qual nunca houve em nenhum momento da história. Nunca houve na história da humanidade, né? Então, não é qualquer tribulação. Essa é a grande tribulação que há de vir. Então há um consenso de que ela, né, isso é real, ela acontecerá. Há um consenso também de que haverá um arrebatamento da igreja. Tá? Isso também, todos os teólogos concordam que isso acontecerá. Tá bom? Nós cremos também que Jesus, quando voltar, vai estabelecer o seu reino milenar de forma literal. Outros entendem que este reino milenar, ele não é literal, ele acontece no coração de todo aquele que aceita Jesus e por isso então já o tem como rei nesses dias. Eu particularmente tenho dificuldade com essa questão porque para mim tem profecias que que Deus, né, por meio dos seus profetas, ele trouxe para o seu povo Israel, que ainda não foram cumpridas e que estão reservadas exatamente para esse momento ali, no milênio, onde Jesus vai vir e reinar no trono de Davi com o cetro de ferro, e tudo isso preparado para especialmente cumprir esse propósito com a nação de Israel, tá bom? Mas isso é outro assunto, talvez um curso, alguma coisa assim, as questões escatológicas. Fica com a sua Bíblia aí, o seu celular, vai esquentar a mão hoje aqui, espero que o restante todo do corpo, porque tem muito versículo, espero que dê tempo, tá bom? O Senhor tenha misericórdia, mas assim, o pouco que nós vamos trazer aqui, né, por conta do tempo, né, espero que seja suficiente para você ter uma compreensão mais macro sobre essa questão da tribulação e especialmente depois dentro do contexto ali da carta de Paulo aos Tessalonicenses, e eu falo tanto da primeira quanto da segunda, porque foi para quem mais Paulo falou, mais a Bíblia fala sobre a volta de Jesus, é ali nessas cartas, 1ª e 2ª Tessalonicenses, tá ok? Então o propósito é dar uma olhada agora sobre essa questão do que né, a tribulação e olhar 2 linhas também, porque a questão da tribulação que assim, não há um consenso, especialmente uma grande pergunta que talvez você já tenha, enquanto eu fui falando aqui, já veio na sua cabeça, né? Nós vamos ver o que é a tribulação, mas a pergunta, depois que nós lermos alguns versículos aqui, você vai se perguntar assim, mas e aí? A igreja vai passar por isso ou não? Essa é a grande questão aqui, tá? E nós queremos trazer 2 grandes posições aqui, as mais conhecidas, e textos que apoiam um lado, o outro. Você vai olhar comigo aqui, tá bom? E você não precisa sair com nenhum tipo de conclusão hoje à noite, tá bom? Isso não vai alterar a sua fé, tá? Mas vai ajudar você a entender e caminhar de maneira mais sólida aí nas suas convicções, tá bom? O Apocalipse, ele fala, uma grande parte do Apocalipse tem 22 capítulos.
ele reserva do capítulo 6 ao 19 para falar dos eventos ali que vão acontecer na tribulação. Tá? Acredito que muitos de vocês já leram esse texto, né? Alguns talvez até já estudaram isso, né? E ali você vai ver aparecer, né, em linhas gerais ali, os selos, as taças, os selos, as trombetas e as taças da ira de Deus, né? Isso também está dentro do enquadro do termo dia do Senhor. Tá? A tribulação também é entendida por esse termo. O dia do Senhor não se refere somente à tribulação, mas àquele grande dia que Deus vai trazer o seu juízo ou executar o seu plano final sobre a terra. Tá bom? Então, do 6 até o 19. E nós vamos ler, e eu quero que você já fique aí pronto, né? Capítulo 6 abre, então, o que nós chamamos de o tempo de tribulação, tá? Com a abertura do que se chama aí o primeiro selo no Apocalipse. E é interessante perceber que ele abre no capítulo 6, fecha no 19, ele abre mostrando, apresentando um homem num cavalo branco e fecha apresentando um outro homem em outro cavalo branco. E olha essa questão, né? Porque alguns vão entender que é a mesma pessoa, mas não pode ser, tá bom? Pelos eventos que são descritos, nós entendemos que são duas pessoas diferentes, apesar de ser cavalo branco, que vai simbolizar paz, né? Mas um é fake. Ele vem com o primeiro aqui dos 6, ele vem com uma proposta de paz, né? É um líder e tal, né? E vem para enganar. Num primeiro momento ele vai conseguir o que ele quer nesse sentido de atrair os olhares e a atenção do mundo, o respeito sobre a sua liderança, mas depois ele vai revelar-se como alguém tirano, completamente contrário, a qualquer tipo de aliança. Ele vai exigir adoração para si, né, como os imperadores no passado faziam, tá? E, enfim, ele vai cometer grandes atrocidades, vai matar muita gente, vai se opor contra tudo que se chama. O capítulo 2, que foi lido um pouquinho na semana passada, mostra sobre esse camarada, que nós entendemos ser a figura do anticristo, tá? E anticristo aqui, a palavra anti, né, no grego, ela pode significar tanto alguém contra, né, como também alguém que quer o lugar de. E é exatamente isso que as forças do mal, né, Satanás e as suas hostes procuram fazer. Eles querem imitar a Deus e as coisas, querem tomar o lugar de Deus desde o começo. Desde o começo, né? E o anticristo vem para fazer isso, tentar assumir o lugar que é de Cristo. E ele aparece aqui no começo do que nós chamamos de tribulação, lá em Apocalipse 6, só para vocês entenderem um pouquinho do que é isso. E João vai escrever assim: observei quando o cordeiro, né, abriu o primeiro dos 7 selos, cordeiro com C maiúsculo. Tá? Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Então, já nesse primeiro momento, você vê a figura deste homem num cavalo branco, né? Com essa aparência aí, né, de paz. Ele vem empunhando um arco, isso aqui aponta para alguém que é um guerreiro, tá bom? Mas também tem uma outra característica, ele vem com uma coroa, e isso aponta para alguém que é um rei, um líder, alguém que tem uma autoridade política nesse sentido, tá bom? Então, tudo isso traz, todas essas características aqui, elas apontam para algo que ele irá fazer, ou que, enfim, vai reivindicar para si, tá? Como um vencedor determinado a vencer. Então você vê que esse camarada é alguém poderoso, alguém que tem autoridade política, é um guerreiro, é uma pessoa, é um líder militar. Então ele vem com essa autoridade e essa liderança. E aí então, isso tudo está acontecendo aqui na abertura desse período chamado tribulação. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, agora o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha.
Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Então você percebe que esse camarada chega com autoridade, com poder, com liderança, mas uma outra característica da tribulação é essa inimizade, né, social aqui, né? As pessoas não vão se entender bem. Isso, obviamente, já é uma marca do mundo, né? O poder causa isso, né? A ganância, o egoísmo, mas aqui vai ser de uma maneira tão intensa como nunca houve antes, a tal ponto de que a paz da terra será tirada e esses homens da terra, eles vão se matar. Homens procurando matar uns aos outros. Isso de uma maneira que nunca antes foi vista. Se já está ruim nesse dia, nessa época, vai piorar. Tá bom? Então você percebe aí, nesse sentido social, uma inimizade aguda, tamanha. Gente procurando matar gente. Tá bom? Hoje em dia nós já sentimos um pouco do que é isso, né? Às vezes por tão pouco, por nada, as pessoas tiram a vida das outras, né? Uma briguinha de trânsito, uma fechada no trânsito, né? Enfim, um mal entendido ali, que pensou que disse que não disse e tal. Imagine nessa época. As pessoas, os homens, eles vão se matar uns aos outros. Uma outra característica muito cruel nesse período, a partir do verso 5, quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei, diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Até aí, e nesse ponto aqui nós vemos o quê? Uma outra característica da tribulação, que é essa escassez tremenda de alimento. Então o camarada, ele até dá um exemplo aqui, né, matemático. Né? Ele fala aqui, 1 quilo de trigo por 1 denário. Então, o que era o denário? Aqui já está transcrito, né? Talvez na sua versão tenha uma outra palavra para descrever o quilo, né? Eu não lembro agora qual seria aí, tá bom? Mas ele já transformou aqui essa medida, né? 1 quilo, tá? Como é que tem aí na Bíblia? Uma medida de trigo, né? Que é quase 1 quilo. Aqui está arredondado, tá bom? Mas é ali 800 gramas, 900, né? Essa é a medida lá transliterada. Mas ele já arredondou para 1 quilo. O que importa aqui não é exatamente o cálculo ali, centavo por centavo, grama por grama, mas é para entender a intensidade disso. Tá? Então a ideia aqui é a seguinte: 1 denário correspondia a um dia de um trabalhador braçal, de um diarista. Tá? Vamos imaginar hoje uma diarista aí, arredondando para baixo, R$200. Tá bom? 250? Não sei. Tá? Vamos colocar aqui, para ser generoso, R$200. Então você imagina comprar 1 quilo de farinha. Quanto está 1 quilo de farinha hoje no mercado? R$6. Naqueles dias você vai comprar 1 quilo de farinha por R$200. Esse é um preço. Tá? Então, para vocês terem uma ideia da escassez da época, quem estiver vivendo ali vai sofrer esse tipo de dano, de angústia, né? Enfim, vai ter essa restrição aí, esse problema aí na questão financeira, né? Na questão econômica, tá bom? Se você já reclama do problema econômico do seu país hoje, não queira estar ali tendo que comprar e vender naqueles dias, tá bom? Bom, mas só para vocês entenderem, isso é só um começo aqui. Esse aqui é o pontapé inicial de características da tribulação. Se você quiser depois, com o tempo, pode continuar a sua leitura aí nos demais capítulos de Apocalipse, né? E eles vão desvendando ali os demais selos. Depois o 7º selo abre a primeira trombeta, e depois a 7ª trombeta inaugura a primeira taça e assim por diante. Todos revelando essa ira de Deus nesse período chamado tribulação. Mas o que eu quero chamar a atenção é o final. Quando nós chegamos lá no 19, e aí é uma palavra de
de esperança e consolo para nós. Apocalipse 19, versos 11 a 16. Isso vai terminar assim. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco. Olha aí de novo, né? O cavalo branco. Cujo cavaleiro, olha a diferença agora de característica aqui. Cujo cavaleiro se chama Fiel, com F maiúsculo. E Verdadeiro, com V maiúsculo, é um título. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo. E em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue. Olha que interessante, né? Provavelmente fazendo uma referência ao seu sacrifício na cruz. E o seu nome é Palavra de Deus. Isso me faz lembrar de outro escrito desse mesmo João, no seu evangelho, quando ele diz: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus e por meio dela todas as coisas foram feitas. Isso é maravilhoso. Os exércitos do céu seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome. Qual nome? Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós não precisamos temer. Esse aqui é o final da história, né? Ele está no controle de tudo, desde o primeiro selo até a última taça, que vai descortinar a sua chegada. E ele virá com todo poder e glória, né? Trazendo consigo os seus, com vestes brancas, lavados pelo seu sangue, purificados e exaltados com ele para um grande triunfo e a entrada num reino que jamais terá fim. Esse é o nosso Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O nome dele é Jesus. Esse é o fim, né, da história. Nós não precisamos temer, nós já sabemos o final, né? Então, consolem-se com essas palavras, tá? Mas agora pensando na questão da tribulação, como eu falei, a pergunta é, mas então, eu dei uma olhada aí, né, só nesse comecinho, Apocalipse 6, já vi quanta coisa ruim vai ter ali, vai ter muito mais, tá? Mateus 24, quando você lê ali também, Jesus fala de tantos horrores que vão acontecer naqueles dias. E a pergunta então que fica é, a igreja de Jesus vai passar? Se isso poderia começar amanhã, né? Porque como nós vimos no capítulo 6, né? E já fazendo uma conexão com a carta aos Tessalonicenses, não está aí, mas você pode abrir comigo lá em 2 Tessalonicenses, que é a carta que nós estamos estudando. Lá no capítulo 2, que o pastor André começou, né, a tratar da segunda vinda de Cristo, já na semana passada. Mas se você abrir comigo lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo ele escreve as cartas para a cidade de Tessalônica, né, aos Tessalonicenses, na sua segunda viagem missionária. Tá bom? E o grande propósito de Paulo ao escrever, por exemplo, a primeira carta aos Tessalonicenses foi para que ele pudesse elogiar aqueles irmãos pela perseverança que eles estavam tendo em meio aos sofrimentos, às perseguições, às tribulações do dia a dia. E também ele usa uma parte da carta para fazer uma defesa do seu apostolado, tá? E já começa ali no final da primeira carta a falar um pouquinho desta questão da vinda de Jesus. E quando ele chega na segunda carta, ele fica sabendo, e os estudiosos vão dizer que o período entre a primeira e a segunda carta é mais ou menos de 6 meses apenas. Então ele fica sabendo que esses irmãos eles estavam mal interpretando, né, ou sendo levados por pessoas, por gente que estava até se passando pelo apóstolo Paulo, querendo enganá-los com relação a essa questão da volta de Jesus, dizendo que Jesus já havia voltado. E aí, por conta disso, né, eles estavam parando de trabalhar, eles estavam ali, enfim, desesperados por não saber como as coisas aconteceriam, né? A tribulação estava chegando, aquela coisa toda. Paulo falou, calma, ele vai escrever a segunda carta e vai dar
esse alerta para eles aqui, para que eles pudessem entender de fato, né, e voltar a memória deles para tudo que eles já haviam recebido de ensinamento, do próprio apóstolo Paulo, inclusive, né, das tradições, e não se deixassem levar por esse tipo de gente e continuassem perseverando, porque esse dia ainda não chegou. E aí ele vai falar o que tem que acontecer para chegar esse dia. Lá no capítulo 2 ele descreve isso. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, falsos profetas dizendo que isso já tinha acontecido, quer por palavra, gente que dizia, né, e concordando com essa turma, trazendo ensinamentos falsos, né, falsos mestres, ou quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Então tem gente escrevendo carta, assinando como se fosse eu. Não é verdade. Olha, o fake news já tinha nessa época, né? Já tinha. Então, não se iludam. Isso não é verdade. Não sou eu. Não deixe que ninguém, versículo 3, engane vocês de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia. Essa palavra no grego está transliterada, né? Significa saída. Simplesmente isso. Apostasia significa saída. Antes disso virá uma saída. Né? Alguns teólogos vão entender que aqui está descrevendo a ação do Espírito Santo sobre a igreja. Não que o Espírito Santo vai sair, ele é onipresente, mas que ele vai parar de agir dessa maneira corporativa por meio da igreja no mundo. A ação dele será individual naqueles dias. E outros vão relacionar isso, nesse sentido, a saída ao arrebatamento, que não deixa de ser uma saída da igreja. Tá? E nós vamos ver essa posição aí, chamada de pré-tribulacionismo. Tá bom? Então Paulo vai falar... Vai vir uma saída, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que é esse camarada do cavalo branco de Apocalipse 6, que nós identificamos ele como o anticristo. E aí ele vai começar a falar das características deste anticristo, a partir do verso 4, se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, objeto de adoração, ponto de se assentar no santuário de Deus. Então, essa é uma característica, um ponto bem importante para entender. Quando esse camarada chegar, o anticristo, vai se assentar no santuário de Deus. Hoje, o santuário de Deus, nós sabemos que está onde? Em Jerusalém. Só que hoje ele está ocupado no lugar do que é o templo, né? Tem uma mesquita. Então isso vai ter que ser reconstruído para que ele possa se assentar no santuário de Deus. Então as coisas não são assim, calma. Ele está dando umas dicas aqui, né? E aí ele vai dizer, ele mesmo vai proclamar que ele mesmo é Deus. Olha, isso é o anticristo vai fazer. Ele vai reivindicar para si, eu sou Deus, eu devo ser adorado. E aqueles que não se curvarem a ele, a sua marca, serão mortos. Né? Isso está descrito em outras profecias. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhe falar essas coisas? O Paulo já tinha ensinado eles sobre isso. E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, ou seja, esse espírito já está aí operando, né, entre nós, restando apenas que seja afastado aquele que o detém. E de novo, né, aqui não está claro quem é que detém esse camarada, esse anticristo para ele chegar. É a igreja? Né? É essa ação do Espírito Santo específica? Tá? Então isso não está claro, então não adianta você querer cravar isso. Tá? Então, depois que esse que o detém for afastado, ele será então revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. É interessante olhar para isso e perceber a conexão lá com o final do Apocalipse 19, quando ele vem com a espada que sai da sua boca, vai ferir as nações, e o pacote completo aqui com a destruição do perverso, do anticristo. E essa ação, versículo 9, é a segunda ação de Satanás com todo o poder, sinais e maravilhas. Então, gente, olha, entenda uma coisa aqui, não é só Deus que faz milagre, tá bom? Então, cuidado, porque quanto menos você conhece a Bíblia, mais você fica vulnerável para esse tipo de conversa, tá? Existem milagres por aí que não são vindo da parte de Deus, e são milagres. E isso vai acontecer com o anticristo. Tá bom? Ele vai operar sinais, vai ser um grande líder. Vai ser difícil alguém falar, nossa, esse cara é demais, como é que pode isso aí ser de Satanás? O cara está curando, o cara está fazendo coisa, tá fazendo bem. Né? Ele está fazendo uma aliança com gente que até então não tinha condição. Por exemplo, de repente uma aliança entre árabes e judeus para reconstruir o templo e se assentar lá. Esse cara vai conseguir coisas que nunca ninguém conseguiu na sua liderança política. Claro que depois isso aí vai ser forçado, não quer, morre, né? Mas enquanto isso, esse cara vai ter um prestígio enorme, ele vai operar milagres, né? Sinais e maravilhas
comandados por, segundo a ação do próprio Satanás. Fará uso de todas as formas de engano, injustiça, enfim. Nós não vamos tomar tempo descrevendo o anticristo aqui em detalhes, mas olha só o capítulo 2, Paulo já está falando, gente, isso tudo vai ter que acontecer antes que Jesus volte, tá bom? Mas enfim, olhando para essas duas linhas agora de tribulação, eu quero passar, e aí vamos rapidinho, tá bom? Tem duas grandes correntes que entendem essa questão da igreja na tribulação. Uma delas, chamada de pré-tribulacionismo, entende que a igreja, os santos, os salvos em Jesus Cristo, eu e você, não passaremos por ela. Tá bom? E aí eu tenho 4 argumentos que foi levantado. Básico, assim, alguns, não são 4, mas tem vários. Como também a outra vertente tem bons argumentos, mais do que 4. Mas por uma questão de tempo também, eu peguei talvez aí uns que fica fácil da gente entender. Então, aqueles que entendem que a igreja não irá passar pela tribulação, por exemplo, dizem que ela será poupada nesse dia, conforme a própria carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo, vai na 1 Tessalonicenses 1:10. O que está escrito lá? Né? Depois que Paulo vem descrevendo ali, a mensagem que foi pregada e tudo mais, né? Falando como os tessalonicenses se converteram, deixaram os ídolos, voltaram para Deus, e ele fala que eles estão agora dispostos a servir esse Deus vivo e verdadeiro no verso 9, e esperar dos céus a seu Filho, com F, né, Jesus, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus que nos livra da ira que há de vir. Paulo falando à igreja, da qual ele se inclui. Jesus que nos livra da ira vindoura, ou da ira que há de vir. Então, os teólogos pré-tribulacionistas vão dizer, tá vendo? Está dizendo que Jesus nos livra da ira que há de vir. Que ira é essa? A tribulação, né? Ou o castigo, né? Esse tipo de época, tá? Esse momento, tá bom? Muito bem. Esse é um argumento usado. O outro, os crentes, eles não vão passar. Se você for agora para o capítulo 5, também de Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5 agora, lá no versos 2, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor, como eu falei, também pode ser associado à tribulação, né? O dia do Senhor virá como o quê? Ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles, como dores de mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia o surpreenda como ladrão. Então, esse dia que virá como ladrão vai pegar o pessoal que está nas trevas. Vocês que estão na luz, vocês não vão ser surpreendidos por isso. Um argumento para dizer, então, vocês não vão passar por isso. Ok? Lá no comecinho do Apocalipse é escrito carta para 7 igrejas. Alguns vão dizer que essas 7 igrejas, elas representam fases da história. Outros vão dizer, e eu acredito que essa é a maneira mais coerente de interpretar, que essas igrejas representam igrejas de todas as épocas, né? E elas ilustram, né, a característica da igreja de Jesus Cristo em todas as épocas, das piores às melhores. E Filadélfia, ela é considerada essa igreja, esse perfil de igreja fiel, essa igreja verdadeira de Jesus, né? Que só tem, assim, ela tem elogios, né? Ela é elogiada. E olha que interessante, pela sua perseverança, se você for comigo lá em Apocalipse 3, verso 10, vocês já estão olhando ali, né? Não precisa ficar pedindo, mas olha lá. Apocalipse 3:10 tem uma palavra para essa igreja. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Os pré-tribulacionistas vão dizer o quê? Está vendo? Jesus está dizendo que para aqueles que forem fiéis e perseverarem, né, aqueles crentes que perseverarem, eles também serão guardados desse dia da provação que está reservado para os que habitam na terra. Que dia é esse? Que época é essa? A grande tribulação. Então eu vou preservar, porque vocês também foram fiéis, eu vou preservar vocês desse dia. Muito bem, o outro argumento. O último argumento aí, é que o arrebatamento ele vai acontecer nos ares.
diferente da segunda vinda que Jesus vai pisar na terra. Isso está descrito lá em Zacarias, quando ele pisa no Monte das Oliveiras, parece, né? E vamos ver o texto de Tessalonicenses que fala que o encontro, quando ele vier, será com ele nos ares. 1 Tessalonicenses 4, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 4, versos 16 e 17. Dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles, aqueles mortos, né? Nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Então ele não pisou na terra aqui. Então, os pré-tribulacionistas, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Então, quem acredita que a igreja não passará pela tribulação vai dizer, está vendo? Porque aqui, esse povo de Deus, antes de começar a tribulação, vai ser arrebatado, vai encontrar com o Senhor nos ares. E aí, o que vai acontecer com esse pessoal, então? Tá? De novo, uma coisa que a gente não tem tempo para ficar entrando nos detalhes. Mas, em linhas gerais, essa igreja gloriosa, que será arrebatada, enquanto acontece essa desgraça toda aqui na terra de 7 anos, previstas pelo profeta Daniel, né? Quando ele profetizou as 70 semanas, no capítulo 9 de Daniel, vai dizer que a última semana de 7 anos, enquanto acontecem os flagelos na terra, essa igreja estará passando pelo que a Bíblia chama de bodas do cordeiro, uma espécie de um casamento que tem um paralelo com o casamento judaico de uma semana, né? E a ideia é que no casamento judaico o noivo vem metade do caminho e a noiva vai metade do caminho, os dois se encontram e o noivo leva a noiva para a casa dele, do pai. Então isso é muito bonito, essa figura, né? Apesar de não ter um versículo direto que fale, conecte isso, a ideia está presente. Jesus voltando como noivo, a noiva indo até os ares, encontrando com ele, e ele leva a noiva para a casa do pai para uma festa, chamada Bodas do Cordeiro, um casamento. Enquanto tem festa lá, tem desgraça aqui, e a igreja está poupada disso. Já o profeta Zacarias vai dizer que haverá um outro momento aqui, diferente desse, em que Jesus vai voltar e vai pisar na terra. 14, verso 4. Naqueles dias, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte, a outra metade para o sul. Você precisaria ler mais para entender o contexto da volta de Jesus aqui, mas dessa vez pisando na terra, especificamente no Monte das Oliveiras. É muita informação, mas é só para vocês terem uma ideia de que tem bons argumentos para entender que a igreja não passará. Mas também tem argumentos que apontam para o fato de que a igreja passará. Os defensores do pós-tribulacionismo, por isso a ideia, né, pós, porque depois da tribulação só que a igreja é arrebatada. O pré diz que é antes da tribulação, tá, que a igreja é arrebatada, e o pós, exatamente porque é depois da tribulação que a igreja é arrebatada. Eles dizem, né, eles vão usar o argumento primeiro histórico, dizendo essa vertente pré-tribulacionista, ela surgiu há no máximo 200 anos atrás, então ela é bem recente. Eles vão dizer que os pais da igreja, né, e a igreja dos primeiros séculos nunca interpretaram dessa forma, sempre entenderam que a igreja passaria pela tribulação de maneira muito natural, né, que Deus iria guardá-los, poupá-los, no sentido de, né, abreviar esses dias até, mas que a igreja sempre sofreu, e isso é verdade. A igreja de Jesus, como eu falei no começo, sempre sofreu perseguição. Se você olhar Hebreus capítulo 11, você vai ver os mártires da igreja, gente que era cerrada ao meio, gente decapitada, gente jogada em fornalha, jogada na cova de leões. A igreja sempre passou por momentos terríveis, e não seria dessa vez diferente. Inclusive é no meio dessas tribulações que a igreja dá testemunho de perseverança e de fidelidade, né? Então eles vão dizer o seguinte, esses textos aí, Apocalipse 13, 7, vamos comigo lá rapidamente. Apocalipse 13, 7. E também depois vamos ler Mateus 24, 21 e 22. Apocalipse 13, 7. Falando ali no meio da tribulação e tudo mais, porque as coisas estão acontecendo. Lembra que eu falei que vai do 6 ao 19? Então estamos no 13 aqui, né? Quando fala da revelação do anticristo. Foi-lhe dado poder para guerrear contra quem? Contra os santos e vencê-los. A ideia aqui é que o anticristo vai matar os santos. Esses santos aqui são quem? Né?
Os pós-tribulações vão dizer, isso aqui é a igreja. É óbvio, os santos são a igreja. Então, o anticristo vai perseguir, inclusive vai matar. Vai vencê-los, no sentido de derrotá-los pela morte, pela espada, né? Enfim, né? Pelas pestes ali, pela perseguição. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Quando você chega em Mateus 24, é o próprio Jesus falando. Mateus 24, Evangelho de Mateus, capítulo 24, aliás, um dos textos mais importantes aqui para falar da tribulação, o próprio Jesus respondendo a pergunta tripartida dos seus discípulos, 3 perguntas em uma. Os caras foram bons em perguntar. Se você ler desde o versículo 1, você vai acompanhar isso aí. Tá? Essas perguntas, que Jesus falou que o templo seria destruído, eles estão mostrando o templo para Jesus, olha que coisa linda, maravilhosa, isso aqui vai chegar uma época que vai ficar pedra sobre pedra. Aí eles ficam apavorados, né? Porque aquilo ali era uma magnitude tremenda, o templo. Mas quando é que vai acontecer essas coisas? Eles perguntam. Qual vai ser o sinal da vinda do Filho do Homem? E o sinal do final dos tempos? 3 perguntas em um. Jesus responde aqui nesse sermão. E aí quando ele chega lá no verso 21 e 22, ele vai dizer, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Já viu esse termo cunhado por algum outro aí conhecido nosso? Nunca antes na história deste país houve algo, né? Mas a ideia é que nunca houve e nunca haverá, jamais haverá grande tribulação como essa. Versículo 22, olha o detalhe. Se aqueles dias, falando da tribulação, da grande tribulação, não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa de quem? Dos eleitos. Aqueles dias serão abreviados. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo, isso vai acontecer, uma grande tribulação. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, o negócio vai ser tão feio, que se Deus não tivesse misericórdia, se aqueles dias não fossem abreviados, né, porque a gente fala de período de 7 anos, mas a gente não tem como cravar, porque isso pode ser uma linguagem que apenas aponta para um período. Né? E isso pode ser que dure, né, como alguns falam de 3 anos e meio, de grande tribulação, tudo bem, tem argumentos bíblicos para isso, teológicos, mas o fato é que Jesus está dizendo, poderia ser mais e deveria ser mais. Mas Deus vai abreviar esses dias por causa de quem? Dos eleitos. Quem são esses eleitos? Senão a igreja. Entende? Então é um argumento dos pós-tribulação dizendo, ali, Jesus está dizendo que essa turma vai estar lá. Inclusive é por causa deles que esse período não vai ser pior. Né? Por causa deles. Por causa dos eleitos. Muito bem. Claro que tanto um lado quanto o outro tem resposta para tudo isso, mas não é o caso aqui agora, tá? Tá bom? Outro argumento aqui, os escolhidos serão reunidos depois da tribulação. Se você for agora lá para o versos 29 a 31 desse mesmo Mateus 24, Jesus vai descrever aqui um acontecimento, né? Algo assim, bem diferenciado também em termos cósmicos, versículo 29 em diante. Imediatamente após a tribulação, ok? Imediatamente, após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então, você percebe a escuridão tremenda aqui, né? O caos aqui nesse sentido? Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, com F maiúsculo. E todas as nações da terra se levantarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Verso 31. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta e estes reunirão quem? Os seus eleitos. De onde? Dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Se essa turma de anjos, depois desse grande evento de sol escurecendo, lua não dá, tal, estrela caindo, eles vêm e eles vão reunir dos 4 cantos, extremidade do vento, os eleitos. Onde esses eleitos estariam? Aqui, nos 4 cantos, né? Passando então por tudo aquilo que estava acontecendo até então, que é o que? Imediatamente após a tribulação. Tá? Esse é um argumento também para mostrar que os escolhidos estarão aqui, serão reunidos no final
Depois da tribulação. Aí é que eles vão ser arrebatados. A ressurreição dos mortos, terceiro argumento, acontece no toque da última trombeta. E eles vão dizer, a última trombeta é tocada só no final da tribulação. E é lá, então, que se dá a ressurreição dos mortos. Isso você vê, nós já lemos 1 Tessalonicenses 4,16, né, ao soar da trombeta, né, ressoando a voz do arcanjo ao toque da trombeta. Em Tessalonicenses não fala que é a última, mas fala que ao soar dessa trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos transformados, encontraremos com o Senhor, nos ares, certo? Mas olha, o mesmo Paulo que escreveu para os Tessalonicenses também escreveu aos Coríntios sobre isso. E lá na carta, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 52, ele vai descrever com mais detalhe. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então é só depois do toque da última trombeta que haverá essa ressurreição dos mortos e os que estão em Cristo. E aí Apocalipse, capítulo 11, verso 15, vai descrever essa ideia da última trombeta, localizando ela ali dentro dos selos, das trombetas depois das taças. Então vem a última trombeta que anuncia depois a primeira taça. Apocalipse 11, 15. 11:15, isso, 11:15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve altas vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então aqui está proclamando a vitória dele. A última trombeta é tocada, e essa última trombeta é tocada conforme a descrição, né, ali, organizada no Apocalipse, depois, no final da tribulação. Tá? Então é um argumento para dizer, se eles vão ressuscitar, serão transformados no toque da última trombeta, a última trombeta é no final. Né? O dia do Senhor só acontecerá depois da manifestação do anticristo. Isso nós já lemos também 2 Tessalonicenses 2, 2 e 3. Então, só vai acontecer a vinda do Senhor, Paulo fala ali, né? Lembra? Depois que se revelar o homem da iniquidade. Então ele está dizendo, se o anticristo não aparecer, primeiro ele tem que aparecer para depois Jesus voltar. Então, se ele aparece primeiro e Jesus volta depois, a igreja é arrebatada só depois do anticristo. Então não tem esse arrebatamento, esse momento, essa volta nos ares aí, não é uma volta distinta, senão dessa que é uma volta só, uma segunda vinda só. Né? Que eles vão dizer, vai encontrar nos ares, mas já para descer e fazer acontecer aqui a destruição do mal, nesse sentido já, tá bom? Não é um evento que depois espera 7 anos passar para vir um outro terceiro, uma terceira vinda, né? Uma terceira volta, tá bom? Então, só para vocês entenderem, argumentos existem para nós sermos levados a pensar, não vai passar. Aí nós olhamos, aqui parece que vai passar. De novo, irmãos, o problema não está com a Bíblia, está com a gente, né? E eu entendo que Deus fez isso de propósito mesmo, né? Para nós buscarmos confiar nele, não ficar querendo saber sinal e tempo e época, quando é que Jesus volta, porque não tem. Jesus falou, não tem. Ele explicou isso lá em Mateus 24 também. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, senão somente o Pai. Tá? Mas vocês devem vigiar, vocês devem estar atentos, né, e perseverando. É isso que ele vai falar, e nós vamos terminar esse tempo aqui entrando no contexto da carta, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, quando vai aparecer essas questões relacionadas a tribulações. Eu quero ler com vocês e aplicar isso aqui. Paulo escrevendo, né? Obviamente aí a introdução, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, é a segunda carta, tá? 6 meses depois da primeira, mais ou menos ali no ano 50, 51, tá bom? Da era cristã. Paulo vai escrever essa carta para eles lá, com base naquilo que nós vemos no capítulo 2, o pessoal já está achando que o dia do Senhor chegou, né? E que negócio é esse? Vocês já foram ensinados que não é assim que acontece, ele não chegou, vamos lá, e vamos pregar mais sobre isso aqui também mais para frente. Vocês têm que voltar a viver normal aí, com perseverança, quem não trabalhar não come, assim por diante. E ele vai dizer assim, ó, graça e paz de Deus nosso Senhor Jesus Cristo a vocês, né? Graça e paz da parte de Deus Pai, do nosso Senhor. Irmãos, devemos sempre dar graça a Deus por vocês. É legal que Paulo começa alisando, dando um elogio, tal. Lá no 2 ele já chega e dá uma pancada, né? Então, assim, ele prepara o terreno, o pessoal que carta legal, vocês não estão sabendo aí. O pessoal está mandando carta falando que sou eu, e vocês não aprenderam o que eu disse? Não pode ser eu, né? Então, se liga, gente. Mas ele vai dizer aqui, olha,
que legal isso aqui, ó. Devemos dar sempre graças a Deus por você, e isso é apropriado, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. Ele tinha falado isso na primeira carta. E muito aumenta o amor que vocês têm um pelos outros. Por esta causa, nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé que mostra em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando. As tribulações do dia a dia. Ele não está falando ainda da tribulação. Vai falar, vocês estão perseverando, eu fico feliz de saber que vocês estão suportando, estão indo bem, estão mostrando amor, estão mostrando fé. É os três, né? Fé, amor e esperança, né? E isso aí é o ideal. Parabéns, vocês estão sendo perseguidos, passando por tribulação, mas vocês estão suportando. Essas tribulações do dia a dia dão prova do justo juízo de Deus, que deseja que vocês sejam considerados dignos do seu reino. E aí tem conexão com um conceito bíblico de que é por meio dos sofrimentos que nós representamos o nome de Jesus aqui na terra, né? Tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias tribulações, né? Porque ela produz a perseverança. Tá entendendo? Então essa é a característica do cristão. Passar com perseverança por meio das tribulações. Estão falando isso aí, ó. Isso mostra o quê? Que vocês são dignos do reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação. Aí parece que ele está falando de uma tribulação específica. Ele vai agora dizer um pouco mais de que isso significa. Que tribulação é essa? Ele vai conectar com aquela grande tribulação, aquele período, já. E ele fala que é justo da parte de Deus retribuir com tribulação, grifo meu ali, tá? Aos que lhes causam tribulação. E aí, ao mesmo tempo aqui, ó, dar alívio a vocês. Alívio a vocês que estão sendo o quê? Atribulados. Olha que joguinho de palavras legal, né? E a nós também. Porque, tipo assim, de novo vou ter que ensinar vocês, porque tem gente aí que vem atribular vocês com falso ensino. Então, um dia esses caras também vão pagar o preço e eu vou também ficar aliviado que eu não vou precisar mais ficar ensinando tudo de novo. Tá? Isso acontecerá, que isso? Essa tribulação. Ó, retribuir com tribulação. Isso acontecerá, e agora você vê que não é uma tribulação do dia a dia comum, porque ele vai descrever. Quando que isso vai acontecer? Quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu, com seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ó, o que será que ele está falando aí? Da grande tribulação, do período lá, onde Jesus, depois daquele tempo, ele vai voltar. Da volta de Jesus. E ele está falando o quê? Ele, Jesus, versículo 8, punirá quem? Presta atenção, você que está aqui nesse salão hoje à noite. Se você está nesse grupo aí, pode começar a tremer. Tá? Se não está, pode começar a tremer. Mas se você está, se você não está, adore o Senhor, dê um aleluia aí. Mas sempre que eu falei no começo, não é à toa que você está ouvindo isso hoje. Mas olha o que te espera se você não entregou sua vida para Jesus. Ele vai punir os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor, naquele dia. Esses aí que não conhecem a Deus e não obedecem ao evangelho, sofrerão a pena da destruição eterna. Não sei o que estou falando. Paulo está falando, guiado pelo Espírito Santo. Separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder, isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram no nosso testemunho. Aliás, essa tradução aí, glorificado em seus santos, no grego é um dativo. E a tradução talvez melhor aí seria glorificado junto com seus santos. Ou seja, voltando com eles. E admirado em todos os que creram, inclusive vocês. E ele vai terminar dizendo, conscientes disso, então, nós oramos constantemente por vocês para que o nosso Deus os faça digno da vocação e com poder cumpra todo o bom propósito e toda obra que procede da fé. Assim, em nome do Senhor Jesus, o nome do Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. O que eu vejo aqui então? A tribulação ela traz, primeiro, retribuição. Vocês percebem?
Então a tribulação ela tem um propósito aqui, tá? Ela, para mim, eu olhei aqui para esse texto, ela tem 3 propósitos aqui nesse contexto da segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 1. Primeiro, retribuir. A tribulação vai ser aquele dia onde o justo juízo de Deus virá. Lembra? Muito mal nesse mundo, muita gente perseguindo os crentes, a igreja sempre perseguida, sempre sofrendo perseguição, mas Deus fala o quê? A vingança pertence ao... E quando virá? Nesse dia. No dia do juízo, no dia da tribulação. O grande juízo, que vai culminar com o retorno do Senhor para arrebanhar os seus com glória e entrar num reino eterno de glória. E para aqueles que o rejeitaram, inferno, castigo eterno. Separação de Deus para sempre, como ele disse ali. Ele vem para fazer isso. Punir, separar de fato, definitivamente, da sua majestade. Aqueles que não obedeceram, que não creram. É justo da parte de Deus retribuir. Então, a justiça vem de Deus. Essa retribuição que vai ter, coitadinho daquele... Não, coitadinho não, é a justiça de Deus. Às vezes a gente quer ser mais bonzinho do que Deus, né? E às vezes é pior do que o diabo. Muitas vezes. Então, Deus é justo. Um dia ele vai retribuir. Ele fala tanto disso. Persevere. Suportem as tribulações. Suportem. Um dia eu vou retribuir. E esse dia vai chegar. A tribulação vai trazer a retribuição justa de Deus sobre todos os ímpios. Versículo 8. Ele punirá. Ele punirá. E 9. O que está destinado para esse pessoal? Destruição eterna. Gente, destruição eterna. Não tem essa. Você não vai achar ruim comigo, não. É o texto, tá? Então não tem essa. Mas no final vai tudo dar certo. Deus é bom. Então ele está contradizendo a sua própria palavra. Porque ele está dizendo o quê? Naquele dia não vai ter mais chance. É destruição eterna. Não tem segunda chance, nem terceira, nem apelo, nem nada, nem propina. Não tem nada. Tá? Separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. É continuar no estado em que o pecado os deixou. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O que Deus vai fazer? Manter o estado deles, separados da majestade do seu poder. Porque o que nos reconecta? A graça de Jesus. E aqueles que rejeitarem essa graça, né, eles continuarão nesse estado e serão destruídos eternamente. Não haverá volta. Não tem segunda chance. Tá? Não tem conversa. Retribuição. Abre sua Bíblia no Salmo 37, 12 e 13. E deixa aí depois no Salmo 37, nós vamos voltar nele. Tá? Estamos terminando. Salmo 37, 12 e 13. É pouco tempo, tem muita coisa, gente. Vamos lá. Né? A gente está andando bem. 12 e 13. O que diz ali? Os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, o que ele faz? Ri dos ímpios. Por quê? Sabe que o dia deles está chegando. Já viu aquela frase da mãe para o filho? Ou de um para o outro, assim? Tua batata está assando. Né? Aqui, versão ortiniana, né? O Senhor ri dos ímpios, porque sabe que a batata deles está assando. A gente brinca aqui, irmãos, mas você pode ser esse. Você pode estar enquadrado nessa categoria aqui nessa noite. Você está achando que é brincadeira com Deus. Né? Talvez você não seja exatamente esse tipo de perfil que trama contra um justo. Mas você pode estar sendo enganado pelo seu coração, que é enganoso, né? Corrompido, corrupto. E achando que o simples fato de frequentar uma igreja, dar oferta, ou seja lá o que for, é suficiente para te livrar desse dia. Jesus disse, inclusive, para alguns, vai dizer assim, naquele dia, muitos chegarão diante de mim e vão dizer assim, em teu nome eu operei milagres, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz isso e fiz aquilo. Coisas extraordinárias esses caras fizeram. E fizeram, porque Jesus não chama ele de mentiroso. O que Jesus diz para eles? Aparte-se de mim, eu nunca vos... Então Jesus não fala, vocês estão mentindo. Jesus fala, vocês são estranhos. Só isso. Ele não nega que esses caras fizeram isso. Talvez gente de alta liderança até, porque para fazer essas coisas, né? E Jesus fala assim, eles vão falar, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, em teu nome eu fui para a igreja, em teu nome eu dei o dízimo, em teu nome eu vim na vigília, em teu nome eu ajudei na IBF, em teu nome, em teu nome, em teu nome, em teu nome. E daí? Não te conheço, cara.
Poxa Deus, né? Me magoei. Não vai ter conversa. Uma coisa é você se justificar diante do pastor, da esposa, do professor, do delegado, do juiz. Outra coisa é você encarar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que vem, né, os olhos como chama. Aquela volta dele, gente, não é uma volta como alguns pintam aí, não. Ele todo cabelinho enroladinho, loirinho, né, passando pó branco na cara para dar uma maquiagem. Mas ele vem com olhos de fogo, né? A espada sai pela sua boca. Ele vem com justiça. Ele vem para resolver a parada, né, e para a sua glória. E se você não se acertou com ele ainda, não tem conversa, não adianta fazer aquela carinha do gato lá do desenho chorando. Não tem jeito. Deus é justo, ele não vai cair nessa, tá? Não vai cair nessa. Ele ri dos ímpios, porque o dia dele está chegando. Tá bom? Traz retribuição, mas olha só, para nós, a tribulação aponta para o quê? Para um refrigério. Por quê? Porque primeiro nós estamos vendo a justiça de Deus sendo executada. E quando você vê, não é tão... É libertador, né? É aliviante, esse é o termo, né? Ver a justiça sendo feita, não é? Quando você fala, puxa, foi feita a justiça. Isso é refrigério para você. Quando você está sofrendo uma perseguição, ou quando você tem uma causa ali que alguém está contra você e você é inocente. E aí... a justiça é feita. Isso é um refrigério. Então, quando Deus retribuir para essa turma, isso já é automaticamente refrigério para os seus, porque a justiça foi cumprida. Eu esperei no Senhor e Ele veio para salvar. E Ele está dizendo que naquele dia Ele vai retribuir e vai dar alívio ao povo dele, que está sendo atribulado. Alívio dessa turma toda que vai ser exterminada. Alívio porque também o anticristo vai ser exterminado, a besta, o falso profeta, o próprio diabo. Ele vai ser lançado junto com estes no lago de fogo, vai acabar. Não haverá mais sofrimento. E nós vamos ver isso nesse texto. Olha que interessante. Continuando ali no Salmo, agora voltando lá para os versos 7 até o 11. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, porque os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que os procure, não serão encontrados, mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão de pleno bem-estar. Eles serão aliviados. Ninguém vai perseguir mais os cristãos. Não haverá mais morte, nem choro. Nós vamos ver isso aí no final. Isso é um alívio. Deus prometeu. Hoje está difícil. Vocês estão aí passando por um deserto. E o deserto é cruel, né? O deserto pune, né? Ele massacra, ele judia. E vocês estão caminhando nesse deserto. A vida é dura. Seguir Jesus é tomar sua cruz. É um passo de morte. Não é fácil ser cristão. Se você acha que é 1000 maravilhas, esquece isso. Jesus nunca prometeu isso. Mas ele prometeu o quê? Que no final do caminho haverá um rio. E além do rio existe uma terra prometida que mana leite e mel. E quando vocês atravessarem o rio, lá vocês terão descanso. O autor de Hebreus fala isso. Ainda não chegou esse momento. Mas um dia nós vamos achar descanso. Descanso para as nossas almas. Talvez isso aconteça com você essa semana. Talvez seja o dia, essa semana seja a hora de você atravessar esse rio. Não tem que ter pânico, não tem que ter desespero. Senhor, muito obrigado, chegou a minha vez de atravessar o rio e entrar na terra que o Senhor prometeu. Amém? Se for um ente querido seu, é triste. A saudade é triste. A dor da perda. Mas por outro lado, para nós que conhecemos o Senhor Jesus, a alegria de saber que aquele meu ente querido que professou Jesus, agora está além do rio. Ele encontrou descanso, de fato. Mas se você tem um parente ou alguém que você ama muito, que ainda não entregou sua vida para Jesus, ele não vai atravessar o rio e encontrar uma terra prometida. Ele vai morrer e terá para ele o quê? O inferno. Choro e ranger de dentes, eternamente, longe de Deus. Como está descrito em 2 Tessalonicenses. Deus punirá.
serão afastados definitivamente, morte eterna, destruição eterna, afastamento da glória de Deus para sempre. E por fim, a tribulação ela aponta para um retorno. É necessário que haja esse período. Um período onde as coisas vão piorar muito. Lembra da descrição? O sol vai escurecer. A lua não vai dar o seu brilho. As estrelas cairão. Aliás, existe um estudo científico que diz que quando existe um período da madrugada, onde quando está mais escuro, aí que vem depois, em seguida, o amanhecer. Quando fica mais escuro. É interessante isso. Porque vai chegar nesse ponto e aí ele virá. Ele voltará. Isso marcará o retorno do rei. Né? E para aqueles que estão nele, será um dia maravilhoso. Sim, ele virá com justiça, fogo nos olhos. Mas você não precisa temer, porque você vai estar com ele com vestes brancas, vencendo e vindo para vencer junto com ele. E adentrar então eternamente nesse reino de glória, nesse reino eterno onde não haverá mais perseguição, não haverá mais tribulação, e o próprio Senhor estará conosco para sempre. Isso acontecerá quando Jesus for revelado com seus anjos, em meio a chamas flamejantes. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram. Imagina passar essa eternidade contemplando esse rei, o cordeiro que venceu. Inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Vamos terminar com esses textos tão maravilhosos, irmãos, que trazem esperança para todos aqueles que creem e pertencem a Jesus. Apocalipse 7, começando no versículo 9. Eu vou correr aqui porque o tempo já passou. Depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao cordeiro. Todos os anjos estavam de pé, e ao redor do trono dos anciãos e dos 4 seres viventes, eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, sabedoria e ação de graças, honra e poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre, amém. Então, um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. Ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Note verso 16. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles sol e nenhum calor abrasador. Pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva. E Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Capítulo 11. Agora, verso 15. O 7º anjo tocou sua trombeta. Houve altas vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Capítulo 21, versículos 3 e 4. Ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse 22, versos 1 a 5. Então o anjo me mostrou o rio de água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida,
que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade. Os seus servos o servirão. Eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará. E eles reinarão para todo o sempre. Como começa a história da humanidade? Deus dizendo assim em Gênesis 1, haja luz. Como termina a história da humanidade? Ou inaugura, o reino eterno para a humanidade? O próprio Deus iluminando com a sua glória os seus redimidos. Gente, que maravilha, que plano maravilhoso por nós. Esse é o nosso Deus. Se isso não traz em você nenhuma sensibilidade, eu não sei o que mais pode trazer, porque tão grande salvação nos alcançou. E se você está aqui ainda e não entendeu isso, é só o Espírito Santo que pode convencê-lo. Mas espero que hoje isso tenha acontecido no seu coração, na sua mente. Vamos orar? Agradeço o Senhor, Pai, por tão grande salvação e por saber que o teu plano é perfeito e que o Senhor, independente se a tua igreja vai passar ou não por aqueles dias de tribulação, o Senhor sempre prometeu estar conosco e nunca nos abandonará e nunca nos deixaria. Obrigado porque a salvação do Senhor nos alcançou, o teu evangelho foi pregado e um dia nós cremos por ação do teu Espírito, por meio da fé, entregamos nossa vida e isso significa que agora nós pertencemos ao Cordeiro e reinaremos com Ele, como diz aqui o Apocalipse. O Senhor um dia, por enquanto o Senhor ainda nos permite e nos deixa passar por tribulações, e é assim que compete que sejamos mais parecidos com o Senhor e glorifiquemos o teu nome pela perseverança. Mas um dia o Senhor prometeu que o Senhor punirá todos os ímpios, que o Senhor virá para retribuir, o Senhor virá para nos dar um alívio, o seu retorno será marcado por grande glória e poder, e nós estaremos com o Senhor para sempre. Toda a língua vai confessar, e um dia também o Senhor vai enxugar toda lágrima, não haverá mais morte, nem dor, nem sofrimento, e o Senhor vai resplandecer a tua própria luz sobre nós, para todo sempre. Muito obrigado por tão grande salvação. Pai, que isso sirva de ânimo para que nós continuemos a perseverar nesses dias difíceis, para sermos dignos do nosso chamado e do reino do Senhor nessa terra. Talvez você esteja aqui nessa noite e você ainda não tomou essa decisão, mas Deus falou com você por meio dessa mensagem. Você não quer passar por essa tribulação como alguém que vai ser consumido por ela, punido através dela e destituído eternamente da possibilidade de estar com Deus reinando. E hoje você quer entregar e quer entender como é que eu posso me entregar a esse rei? Porque a história, como eu disse, irmãos, só um grupo vai se dar bem no final dela: aqueles que pertencem ao Cordeiro. Se você ainda não tem essa certeza, mas gostaria de ter, e Deus está falando ao seu coração: pastor, ora por mim, eu quero entender melhor. Levante sua mão, eu vou orar por você agora. Nós vamos conversar. Vamos conversar e explicar pela Bíblia como você pode fazer parte desse grupo que vai estar com esse Cordeiro reinando para sempre no final dos tempos. É seu desejo? Deus está falando no seu coração? Faz um sinal, eu vou orar por você. Levanta sua mão. Isso não é para mim. Isso é um sinal de que você está entregando sua vida para Deus. É Deus falando no seu coração. Isso pode acontecer amanhã. Isso pode acontecer daqui a 100 anos. Nós não sabemos o dia e a hora. Mas Deus fala: estejam preparados para que Ele não pegue vocês como um ladrão. Senhor, Tu é a honra, a glória e o poder. Muito obrigado pela Tua palavra e pela esperança que o Senhor nos dá. Por saber que a tribulação ela traz uma retribuição aos ímpios, castigo justo do Senhor, um alívio aos eleitos e o retorno do Rei da Glória. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém.